Rita Von Hunt foi no Desce a Letra falar sobre as políticas do governo Haddad. Ih, bora vez. Não só de governo Lula, na verdade. Ih, vou embora. Não, tô brincando, vamos lá. Deixa eu descer. Vamos lá. Tava ontem vendo, inclusive, um vídeo dos camaradas Jones e Manuel. Adoro essa dupla sertaneja. Um beijo, Jones. Gente, o Jones é tudo. Se vocês não seguem ele, sigam ele. O Jones Ele é incrível. do capiroto. Esteve aqui com a gente recentemente. Sim, eu vi. E aí ele falou um negócio que me inspirou a fazer essa pergunta, que é sobre como a nossa maior representação de esquerda no poder nos últimos 40. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bom com vocês? Vocês que estão nesse momento fazendo o almoço? 30 anos é PT e Lula. Uhum. E isso não é, né? Não é mais a realidade faz um tempo. Não, isso é a realidade do que acontece agora, realmente, é quem tá no poder, mas chamar isso de esquerda é um pouco complicado, dado tudo que tá acontecendo, né? É a esquerda que temos. Pois é, a esquerda que temos. A Tasha e a Trace lá, você viu esse meme Não. do Haddad lá, tá achando as coisas com A Tasha. Muito bom. Ai, meu Deus. O Haddad e a Trace, assim, a Tasha e a Trace. Sim. Meu Deus. E que isso é como se tivessem capturado a representatividade da esquerda no poder nas últimas décadas. Sim. E agora a coisa tá, enfim, do jeito que tá, né? A gente tá vendo... O velho tá morrendo e o novo não nasceu. Sintomas mórbidos tomam conta do cenário. Eu já falei, cadê o PT Kids, hein? Cadê a trilha? 5, como é que é? 5 proletários foram parciais. Aquela letra ficou muito boa. É verdade, já se relaciona com isso que você disse. Mas como você observa o governo atual, Lula 3, e a melhor representatividade de esquerda que temos é esse ministro da Economia liberaloide. Tem uma brincadeira que eu fiz uma vez em sala de aula, né? Que eu peguei uma medida econômica do Ministério do Paulo Guedes e uma medida econômica do Ministério do Haddad. E aí tirei as autorias, tirei as datas, e apresentei para a turma e falei, me apontem qual é o Guedes e qual é o Haddad. E a turma não sabia. Uhum. Caralho. Então, eu acho assim, a gente precisa entender, e isso é muito importante para que PT não seja destruído. PT é o maior partido de massas da América Latina. O antigo PT, ele era a união de trabalhadores campesinos, trabalhadores da cidade e intelectuais, né? Da sua fundação, meu avô é uma das pessoas que lutou em vida para que o PT fosse fundado na cidade onde eu nasci. Então, ali era uma coisa que tem um legado que é importantíssimo, né? E assim, a gente pode pensar historicamente das coisas que foram feitas por governos petistas, e para que todo esse legado não seja enterrado com cal, né? Para que a gente vai precisar superar esse estado de miséria do presente. Por que estado de miséria do presente? Porque, diferente do que está acontecendo na França, por exemplo, então a França viveu uma ruína neoliberal, conduzida e gerida pelo Macron. Não apenas ele, mas esses últimos 45 do segundo tempo. O Macron é de um partido de centro-direita. Não sei mais para que servem essas palavras. Macron é um fascistoide neoliberal. E como um neoliberal, ele está interessado em gerir lucros. É isso que um neoliberal pensa. Ele é um tecnocrata. Né? Um neoliberal olha para a economia como um conjunto de números que precisa chegar num lugar. Eu não enxergo humanos. Não, né? Recursos humanos. Esse é o vocabulário neoliberal. Narrativas, ruídos. Né? O dólar está subindo por causa de ruídos. Eu tenho vontade, menina,
de encarnar Maria Conceição Tavares e apagar cigarro no Haddad. Porra, o pior é que o Haddad falou isso mesmo, né, bicho? Cara, o Haddad, literalmente, ele ressoou aquilo que o mercado estava dizendo. É isso que me deixa puto. Porque assim, ó, vamos lá, chat, vamos fazer aqui a nossa análise. Eu acho que é compreensivo que depois de um governo, a gente vive no capitalismo, né? É claro que um governo de esquerda vai ter dificuldades óbvias de poder implementar qualquer medida porque o mercado vai chorar, porque o mundo vai acabar, essa coisa toda. Então é compreensível a choradeira dos mercados e tal. Agora, o que é triste é ver um ministro que, cara, não é que ele é ministro do presidente de um partido de esquerda. O Haddad é do PT, cara. Este camarada está no PT. E aí ele literalmente ressoa aquilo que o mercado diz. Isso é o que eu achei paia, tá ligado? É que é errado. Uma coisa é o cara falar assim, que nem o Lula fala. O Lula manda famoso. Ah, cara, o mercado não enche barriga de ninguém, né? Uma coisa é tu falar isso e continuar mais ou menos fazendo um jogo ali de bastidores. Outra coisa é tu ir pro microfone e ser literalmente um agente dos caras. Aí é foda, mano. Aí é literalmente entregar os pontos, assim, penso eu, tá ligado? Você citou o termo tecnocrata com uma entonação que me lembrou Tecnocrata! Você é Tecnocrata! Você não é! o economista que não se preocupa com... É. Igualzinho. Não, e isso porque eles me proibiram de fumar em cena. Viu? Porque pra mim, era um cinzeirinho aqui no braço e eu aqui, Eu ó. adoraria tirar Imagina os detectores de fumaça. da casa, mas a gente Porque não daqui pode. a 10, 20 anos, quando fosse... Quem era a Rita Von? Ah, tem esse aqui no Poucas. Ó, ela do Roda Viva da época dela. Sim. E eu aqui, ó, com meu cigarrinho, falando... Haddad é um tecnocrata! E batendo aqui. E ele postando lá as condolências. Não, então volta. Se a gente não é capaz de entender que, neste momento de ruína neoliberal, na França, quando eles percebem que a onda da extrema-direita vai varrer o país vai ser varrido pela extrema-direita, forma-se um bloco da esquerda para lá, ou seja, cada vez mais esquerda, cada vez mais radical, uma frente popular que faz unidade no primeiro turno e que faz enfrentamento e que para que quando chega no segundo turno tem capital político para negociar. E aí os setores do centro da política na França buscam aliar-se com esses setores mais radicais de esquerda. Como os centros sempre fazem, né? Tudo partido de centro aí, esses caras sempre fazem isso. De esquerda e mais radicais. Só para vocês saberem, o Macron chegou a dizer, o partido do Macron, que se o segundo turno da França fosse entre extrema direita e extrema esquerda, ele não se manifestaria, né? O literal extremo centro, né? Caramba. Então, essa galera quer destruir a Palestina, essa galera quer salvar a Palestina. Não tem como destruir só metade? Vai ficar todo mundo feliz. Meio termo, né? O cara meteu aquela de cortar o bebê e dividir. Né? E aí tem isso, né? Tem uma frase famosa da história da política brasileira que entre um fascista e um liberal, né, a diferença é que o liberal é um fascista de férias. Sim. Né? Então volta. Isso está acontecendo na França. Isso acabou de acontecer na França. A extrema-direita foi institucionalmente, isso é muito perigoso quando para por aí. Esse é o começo da luta. Porque a extrema-direita estava colocando cartaz pela França. É preciso pensar num futuro para as crianças brancas. Caralho. Eu vi isso. E aí a gravura, né, o desenho, o cartoon de um menino branco de olhos azuis e cabelo loiro. Caralho. Disso pros eugenistas, né? Disso pros arianos, é só a atualização da nossa era. E aí a culpa de tudo é do imigrante, a culpa é do preto, a culpa é do africano do norte, a culpa é do... Então, esse era o cenário francês. Eles produziram uma frente popular, não uma frente ampla com fascistas contra fascistas, que foi o que a gente produziu no Brasil. Pois é, né? Tem uma regra da política que é assim. Pensa que a política é... Gente, em termos muito chulos e só pra gente ter uma imagem na cabeça. Pensa que a política é uma mesa que tem um pé no centro. Então, a política é uma mesa que tem um grande pé no centro. Se alguém faz assim, tudo desse lado escorre pra lá. Se ninguém faz assim,
a gente não tem força para nada. Então, à medida que o bolsonarismo produz uma radicalização da política em um sentido, tudo começa a arrumar para o bolsonarismo. E aí a gente acha normal, que em São Paulo a gente vai votar feliz na Marta Suplicy. Pera, mas o que a Marta Suplicy fez nos últimos 10, 15 anos? Bom, ela votou pelo impeachment da Dilma, mandou flor para Janaína Pascoal, ela votou pela PEC do teto de gastos do Temer, ela se aliou Mas quem não votou? ao Temer e ela era secretária do Nunes, um bolsonarista desde sempre. Ela foi secretária, agora ela é vice do Boulos. E a gente acha normal. Dentro dessa metáfora, a gente tá tentando puxar um pouquinho a galera que tá caída para aquele lado da mesa e a opção, muitas vezes, é segurar uma Marta Suplicy, um Alckmin. Neste cenário, a gente está indo para lá. Então, a gente pensa assim, o Brasil tá neofascistizado. Então a gente vai dialogar com neofascistas. Então a gente vai dar a mão para neofascistas. Então é o que tem para hoje. Ao invés de falar, como a gente faz enfrentamento radical disso? Mas aí eu tenho... aqui, atenção, hein? Agora eu tenho... Atenção! Mas eu tenho considerações a fazer. Porque aí é o seguinte, do jeito que se fala, parte do princípio que todo mundo que não está à esquerda é um neofascista. Eu acho que isso é claramente um erro. Porque vivendo no capitalismo, a gente muitas vezes tem que fazer trabalhos que a gente não gostaria de fazer. Porque a gente precisa, tá ligado? Então, eu acredito que tem muita gente que vai trabalhar para esses partidos políticos, sejam eles conhecidíssimos ou não, sejam eles assessores ou Marta Suplicy, que vão estar lá porque precisa trabalhar, mano. É com esse cara aqui que eu vou trabalhar? Tanto é que muitos desses políticos não têm opiniões claras sobre muita coisa. Por quê? Porque eles, se eles der opinião, de repente eles podem perder posição, tá ligado? Perder job, perder trampo, esses rolês. Então, eu não acho que seja esse o caso, de achar que todo mundo que não está à esquerda é um super fascista, piriri, pororó. Eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso aí. Um segundo ponto que eu acredito que, de novo, a gente precisa ter, a gente precisa ter uma massa de pensadores que pensem pautas à esquerda, mas que eles não sejam twitteiros, que eles não sejam instagramers, tá ligado? Porque qual é o problema? Volta e meia, um governo liberal, quando é eleito, ele elege lá um ministro que a gente nunca ouviu falar, mas que os caras conhecem e sabem que ele é deles. Então a gente também precisa começar quando políticos de esquerdas forem eleitos, eles terem dentro da sua base gente que ninguém nunca ouviu falar e que esse cara também não tem um histórico de, olha lá, tem foto de camisa vermelha. Eu acho que a gente tem que ter um low profile, mano. Honestamente, eu acho que a gente tem que ter uma SWAT da política, tá ligado? Sabe, aquele cara que, a gente sabe que existe, mas ele é atirador de elite. Precisa ter isso, cara. Porque se não tiver, mano, o que acontece é isso. A impressão que as pessoas têm, não muito equivocada, é que ao eleger o cara de esquerda, o gabinete dele vai ser só aqueles vídeo do Porta dos Fundos, né? Menine, pauta, como é que é? Pauta LGBTQ+, vai ser só isso, eles acham que vai ser só isso. E eu tô falando que não tem que ser, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais... Isso, SWAT, tá ligado? A gente tem que ter nomes que sejam SWAT, tá ligado? Eu não importo o que você pensa, eu tô fazendo o job, tá ligado? Eu acho que a gente precisa ter isso também. Qual é o afeto político capaz de produzir uma luta, um desejo radical de mudança? E historicamente, é sempre isso que foi produzido. Então, por exemplo, agora me veio na cabeça forte para contar... 68 na França, ebulição da França, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, movimento de trabalhadores de fábrica, movimentos de estudantes intelectuais, eles estão tomando as ruas da França. A questão que ela tá falando, Choco, é que a direita, que não é de extrema direita, se alia com essa extrema direita. Mas a direita, que não é extrema direita, também se alia com a esquerda quando a esquerda vai pro poder, cara. Olha o governo do Lula, o que tem de cara de direita lá colado... Não é brincadeira. Os caras sempre se colam no poder, esse que é o ponto. E eles sempre vão colar no poder. O grande problema é que, assim, como eles colam no poder? Tendo pequenos poderes. Eu acho que a esquerda falha em ter pequenos poderes. Falha obviamente, por não eleger tanta gente pro Congresso de esquerda. E quando elege, esses caras me parecem que têm pouca influência ou são pegos com a mão na massa, né? Com a boca na botija, como aconteceu com o PT. Vários caras desceram lá no Petrolão, tá ligado? Então,
A gente precisa de uma esquerda. Olha como eu vou. Vou voltar pra base. A gente precisa de uma esquerda honesta, tá ligado? Assim, tá ligado? Honesta. Para demandar uma outra coisa. Tinha uma pichação que era muito feita nos muros em Paris, que era: seja realista, demande o impossível. Uhum. Agora, a nossa perspectiva de seja realista é dê a mão para um fascista. Uhum. Não demande o impossível. Se essa é a hora, se é isso que está acontecendo, agora é a hora da gente demandar tudo que esse setor tem pavor de. Né? E não, vamos ficar cada vez mais institucional, menos ameaçador, ter um discurso mais brando. Mas é porque eu entendi. O que aconteceu foi, o que eu acredito, honestamente, gente, pra mim, o meu plano do governo Lula é tentar repetir o governo Lula 2. Então, pelas falas que a gente vê, o sonho de consumo do Lula é que a exploração do petróleo lá na margem equatorial, que tá esse rolê todo, que isso dê certo e a gente tenha um novo pré-sal. Tá ligado? Que haja um novo boom de commodities. Por quê? Penso eu que o plano do Lula basicamente conseguir economicamente melhorar a situação do país para que, com essa positividade que vem da melhora econômica, ele tenha de novo possibilidade de chegar pro Congresso e falar assim: cola em mim que o povo tá na minha. De certo modo, isso tem acontecido. Existe uma melhora econômica e também existe uma melhora na percepção das pessoas sobre o governo. Então, eu acho que ele tá literalmente tentando repetir o rolê. Claro que com as dificuldades atuais, mas tá tentando repetir. É o meu entendimento. Então, por conta disso, ele tenta manter minimamente uma institucionalidade, tá? Que, pelo que a gente tá vendo aqui, a Rita discorda. Ela acha que tem que ser pau no gato de primeira. Vamos fazer os acordos, vamos aprovar as reformas, porque isso produz no povo a sensação de falência de tudo. Olha só. Será que produz? Assim, eu vou ser honesto aqui, será que produz mesmo? Eu acho que o povo tá... Eu acho que as pessoas hoje são tão reféns de rede social e dos noticiários que eu acho que são os noticiários que produzem todas as sensações. Eu tava vendo uma reportagem agora que o Biden conseguiu, goste ou não, o Biden conseguiu não deixar a inflação americana subir e conseguiu causar uma melhora no ganho do americano. Ainda assim, a sensação de pesquisas é que o americano acha que tá ganhando menos. O que não é realista, mas está. E não é à toa que é por isso que o Trump cresce. Ou seja, a opinião das pessoas não está baseada na realidade, cara. A opinião dessas pessoas está baseada em quê? Em rede social. A diferença é que, como a classe média americana ela é muito ampla, o classe média tem mais espaço para devaneios. Explico. Quando você é muito pobre, gente, a gente não tem espaço para ficar devaneando, não. Por quê? Porque a fome bate na panela todo dia. E aí, como esse é o nosso caso, e ao conseguir uma melhora econômica através de programa social, o Lula consegue deixar claro pro brasileiro pobre que, agora tem comida na panela. Antes não tinha. Então esse choque é muito mais drástico, tá ligado? Penso eu. Minha análise aqui baseada em loucuras. No Brasil, a gente conhece um Lula 1 que vai fazer pequenas reformas de base. Olha lá, O Lula agora nas fases do Freeza. É isso mesmo. O céu aí também. O Badimbu. Um Lula 2 que aprofunda pequenas reformas. Dilma 1, que é o primeiro governo de aliança de classe. Olha só, até Dilma 1 a gente nunca tinha tido no Brasil aliança de classe. A gente tinha... só dá pra fazer a política da burguesia. Uhum. E talvez pegar umas migalhas. Dilma, o enfrentamento escalona. As reformas aprofundam. Por isso que ela toma o golpe. Sim. Ela tomou o né? golpe. Então, de Dilma pra cá, a gente vai conhecer o inferno neoliberal. A ruína neoliberal. Né? Então a gente está em 2024 vendo como é que vai legalizar jogo do tigrinho. Uhum. Casa de bet, casa de apó. Porque é isso, acabou. Uhum. Vamos só gerir o caos. Essa é a nossa proposta. Por isso que eu falo que não tem projeto. Mas essa é a nossa proposta? Eu não sei, essa proposta de legalizar os tigrinhos surgiu, dos governos de esquerda? Não acho que seja. Literalmente das bases de esquerda, veio assim, eu realmente não sei, tá? É porque, gente, gosta ou não, um governo ainda é um governo de todo mundo, ainda é um governo de outros partidos que sugerem as pautas. Então não é porque as pautas surgiram no seu governo que ela é nossa, tá ligado?
Vamos gerir o caos. O povo não quer gestão do caos. O povo quer a melhoria da sua vida. Uhum. E para sua vida melhorar, a gente tem que atacar as coisas na estrutura da coisa. A gente precisa redistribuir a renda desse lixo de país. Então, eu vi o site, né, o Fórum, TV Fórum, Revista Fórum, celebrando uma foto linda do Haddad com o Lula sorrindo na rampa do palácio, do lado de dentro. Voltamos a ser a 8ª economia do mundo. Pra quem? Meu anjo, a minha rua continua esburacada. Uhum. O saneamento não chegou. Então, assim. Tá vendo as privatização da Sabesp? Não, mas calma, pera. Vamos lá, gente. Eu acho que a gente tá misturando alhos com bugalhos. Eu tô falando que tá errado. Eu tô falando é que um governo, principalmente que não se diz de direita, ele precisa, estrategicamente, inclusive, comemorar os seus avanços. Porque se ele não comemorar os seus avanços, os outros partidos aqui não vão, né? Se ele não for lá e falar assim, ó, começamos agora, já subimos do pódio aqui das economias global, os outros aqui não vão, né? Das paradas tudo aí, ó. E a polícia continua matando. Tirando as câmeras. Tamo com assassinatos de LGBT batendo recorde histórico há décadas, a educação sendo destruída. Camilo Santana não reverte a reforma do ensino médio, que qualquer pessoa que trabalha na educação sabe. A reforma nacional do ensino médio é proibir filho de trabalhador de ir para a universidade. Uhum. As universidades sendo dilapidadas, destruídas, goteira na sala, falta giz, não tem mais lousa, não tem verba, não tem recomposição salarial, não tem plano de carreira, não tem... As universidades federais todas fazendo a maior greve da história recente. O sucateamento de professores, porque dificilmente as pessoas vão querer se tornar professores, vendo cada vez mais salário, as condições que é tratado e tudo mais. Sim, e as condições da sala de aula, né? Um professor para 60 alunos com 45 minutos com chamada. Então, assim, se aquele lado, lembra que eu estiquei bastante a corda? Esse lado que gostaria que as pessoas tivessem casa, comida, trabalho, se esse lado não se radicalizar, se tudo que a gente pode produzir, então vamos lá, Haddad. O Haddad está produzindo o Temer 2.0, o Guedes 2.0. A ponte para o futuro, as políticas nacionais, econômicas do Michel Temer estão sendo tocadas. Verdade. A reforma do ensino médio era resultado do golpe na Dilma. E aí esse governo agora toca. O povo vai ficar cada vez mais raivoso. Porque não é isso que o povo quer. O povo quer que a sua vida melhore. E aí eu até faço uma pergunta aqui. Será que... Porque assim, chat, vamos analisar, né? Vocês lembram que o governo do PT, durante as maiores tretas do bolsonarismo, do governo Bolsonaro, que a galera ficava pedindo impeachment, o governo do PT nunca entrou nessa do impeachment. Vocês lembram dessa? Eles falavam que, pô, deixa o pau quebrar que a gente vai ganhar nas urnas. E aí criticavam porque falavam assim, porra, o PT quer que a coisa piore muito e não vai fazer nada. O PT sempre trabalhou desse jeito aí. Será que... O que é o meu chute, tá? Meu chute, eu acho que o PT e o Lula, eles olham pra um troço, alguma coisa que eles acham que, ó, isso aqui é que vai ser o grande facilitador pra gente fazer as outras coisas. Talvez a economia, né? Talvez o teto de gastos aí, que é essa porra do arcabouço fiscal, talvez seja isso. Então eu acho que eles talvez estejam tão focados nesse rolê e no que pode depois desenrolar disso do que qualquer outra coisa. E aí, por conta disso, rola uma falha de ministro. Lembra que não tem muito tempo que o Lula tava reclamando porque ele achava que os ministros não estavam entregando, né? Então, talvez seja algo aí também, né? Mas tá aí, se inscreve no canal, aqui tem vídeo todo dia. E tchau, obrigado.